Que em termos de educação saímos dos pioneiros, né? Ou seja, onde há... Nem vou comentar isto um bocado, que é para não... Então vamos passar adiante essa parte, mas saímos da formação dos pioneiros e não sei o quê, que era muito ligada justamente às ideologias, ou seja, o jovem, a criança, tinha uma orientação muito específica para se cair numa educação onde o centro é a criança, mas não tanto, porque não conseguimos avançar com esse tipo de educação, e a criança cresceu sem uma orientação ideológica, sem saber o que é que tinha acontecido antes, sem se preparar para o mundo real, moderno, não é? Com a educação, por exemplo, nos outros países, onde a criança é o centro, mas tem condições realmente para fazer com que a criança se desenvolva individualmente e se relacione com o meio. Então acho que perdemos, e por isso também é que sofremos essas várias reformas educativas que ficaram um bocado partidas pelo meio, porque não tinham talvez um fio condutor, e acho que isso é essencial, porque perdeu-se realmente esse fio condutor na educação formal e não continuou depois na educação informal, porque nós somos um país de cultura oral, não é? De oralidade. Então era importante realmente ter feito esta sensibilização da consciência nessa transição, para que toda a gente fosse ao mesmo tempo, e não, como disse o Redi, quem acompanhar, acompanhou, não é? Falou agora de cultura, e a minha questão é exatamente o que é que se recomenda no campo cultural, 40 anos depois. O que é que se recomenda? Não sei, mas eu não gosto de dar receitas, mas eu sou uma pessoa de solução. Acho que o facto de podermos agora analisar o facto da cultura, neste momento, ser encarada como uma das soluções económicas, e a minha preocupação, acho que Cabo Verde tem que olhar para o social para chegar no económico, e tenho a impressão que temos estado a ver as coisas ao contrário, a olhar para o económico enquanto o social vai se desmoronando, porque nós somos um país de recursos humanos, só. E se tivéssemos tido essa inteligência, se tivéssemos investido realmente nisso, e claro, a cultura aqui representa um papel importante. Não estou a falar da cultura enquanto artes performativas, ou não. Estou a falar da cultura, como estou a dizer, a educação da oralidade, o passar dos valores, porque depois a outra parte é expressar esses valores, expressar esses sonhos, quer dizer, o que é que um homem cabo-verdiano quer expressar. E hoje em dia eu fico um bocado preocupada, sim e não. Sim, porque vejo muitos jovens a surgir com força, a encarar essa sua febre criativa. Por exemplo, quando eu estava a brincar, eu podia citar vários pensadores do hip-hop aqui, né? Essa é a especialidade do Redi. Os jovens estão a começar a interessar-se. Acho, como eu disse, o problema nem é a educação formal, o problema é que não houve envolvimento dos jovens. Hoje em dia o jovem está, porque não tem referências, está a tentar resgatar isso, as raízes, vou dizer assim, políticas e sociais, porque não foi envolvido nisso. Houve a quebra e nada mais aconteceu. E culturalmente, acho que agora vai ser um retomar da música de protesto, quando eu estou a dar o exemplo da música, mas estou a falar da arte em geral, de protesto, desse jovem que diz, sim, mas eu acredito em quê? Porque está um bocado desacreditado do político, do sistema económico, não é? Da própria viabilidade do país, destes moldes, que, como diz o Redi, essa percepção da corrupção, que é uma coisa grave, porque quando se deixa de acreditar, diz, não, eu também vou fazer isto, porque toda a gente faz. O Redi, por exemplo, é pessimista, que eu costumo dizer. Não. Mas eu acho que nós somos a geração da solução. Temos que ser. Não é porque somos, temos que ser agora mesmo. Eu retomaria com Eurídice Monteiro, falou há bocado da questão da educação, a construção simbólica, as referências simbólicas de uma nação, 40 anos depois. Eu queria que ligasse isso com a educação.
A minha pergunta, se nós temos hoje cabo-verdianos, 40 anos depois, educados, formados, e eu, nesta linha de referências simbólicas, de construções de autonomias próprias. Eu acho que um dos grandes indicadores sociais hoje em Cabo Verde é sobretudo a nível da educação. O setor da educação desenvolveu bastante. E quando nós articulamos a questão da independência com a educação e até com a questão da cultura, só para recordar aqui a Mica Cabral dizia que a luta de libertação é um ato de cultura. Portanto, a afirmação da independência também é a afirmação de toda uma cultura. Sim. A cultura de Cabo Verde, a afirmação, também, portanto, trabalharam bem portanto, nisso. a afirmação cultural de toda uma nação e, sobretudo, toda a articulação da questão do que é a cultura dos povos oprimidos em contexto de colonização. Portanto, quando os países ascendem à independência nacional, o que é que acontece com a eclosão cultural e, sobretudo, a afirmação da sua cultura? Para resgatar apenas um elemento relativo à questão cultural, eu acho que é extremamente preocupante a forma como nós, hoje, 40 anos após a independência, ainda não lidamos, não resolvemos uma questão básica, que é a questão da nossa língua materna, a questão da língua cabo-verdiana. Nós temos uma língua que é uma dimensão da nossa cultura e, se calhar, a dimensão que nos une cá dentro e lá fora, que une as ilhas e a sua diáspora, a dimensão mais próxima de todos nós, que ainda não foi resolvida, e não foi resolvida por uma questão política. Obviamente que não é apenas a elite política que tem a responsabilidade quanto a esta matéria, Sim, porque a base social também, a base social também tem uma dimensão muito forte. E há resistências na base social. E há resistência da base social, mas aqui nós temos que ver uma questão. Há dias até alguém já apontava o dedo neste sentido, que é o poder simbólico que tem a língua do colonizador. Coime António Apiá dizia que a própria questão das línguas das antigas potências coloniais, as línguas europeias em África, tem um poder tão grande que as elites culturais e mesmo a base popular não faz questão de abrir mão, porque é o espaço do poder, é a língua do poder. Até nós estamos aqui a discutir em português e em Cabo Verde ainda continuamos a valorizar as pessoas que, portanto, falam bem o português, e o falar bem o português não é apenas a dimensão gramatical, mas também é toda a simbologia da língua e do uso da língua. Sim. Portanto, nós temos aqui vários elementos que têm a ver com expressões da nossa cultura que ainda 40 anos após a independência nacional nós não resolvemos. Nós temos questões que têm a ver também com dimensões regionais da cultura, que ainda hoje, 40 anos após a independência nacional, nós temos resistências e temos dificuldades em lidar com elas. Nós temos desigualdades regionais acentuadas e cada vez mais acentuadas, não por causa apenas da dimensão económica, da má distribuição dos recursos públicos pelas diferentes regiões, mas também temos desigualdades económicas que são tributárias da própria questão do poder simbólico aqui em Cabo Verde. A questão da educação também tem essa dimensão muito forte, não só a questão acaba por herdar essas... Está tudo articulado, e nós temos, se pegarmos apenas a questão da educação formal, por exemplo, a questão dos diferentes níveis de ensino, se nós formos analisando com a própria articulação em relação às diferentes regiões do arquipélago, nós vamos ver como é que o nosso processo, a massificação do ensino, o alargamento das redes de ensino aqui em Cabo Verde, é um processo recente, muito recente, e as desigualdades ainda continuam a ser reproduzidas em torno do sistema educativo. A educação continua a ser em Cabo Verde... Mas acha que no investimento de massificação não se pensou no equilíbrio dessas desigualdades herdadas? Mesmo nessa massificação, continuou-se a alimentar esse desequilíbrio regional? Bom, 40 anos de independência e ainda não há investimento suficiente para permitir uma maior repartição de recursos e até uma melhor redistribuição até do poder simbólico que a educação acaba por trazer. Nós temos um processo, portanto, 40 anos de independência, que é um processo de alargamento das redes educativas, que é um processo de massificação do ensino,
E mais do que isso, nós temos aqui em Cabo Verde, a educação continua a ser o principal instrumento legítimo de mobilidade social. Mas ainda assim, nós temos uma desigualdade tão grande nas condições de acesso à educação. E se falarmos na questão da educação em Cabo Verde, mesmo nos níveis primários e secundário, para não falar até do ensino superior, nós vamos ver como é que há espaços ainda com melhores condições para a formação, para o acesso à educação, para a permanência nas escolas, e hoje há novas desigualdades que são produzidas a partir dos tipos de escola que nós temos aqui em Cabo Verde, o surgimento das escolas privadas. Hoje, vou te interromper, espera. Hoje isto está grave, não é? Antes, como eu disse, faltou uma linha. A quando da massificação, preocupou-se em dar a escola a toda a gente. Mas a escola é uma coisa perigosa. Hein? Cuidado, não vamos aqui endeusar a escola. Educação não é escola, não é? Formação não é escola. Sim. E chamo aqui a atenção para a nossa maior... nós somos um país que se socializa na cultura oral. Isso é importantíssimo. A forma como as pessoas analisam alguma coisa. Não sei o quê. Não, aquilo que eu digo, a conversa de boteco, o achismo, a análise superficial em tudo. Isso não foi a escola que nos deu. Isso é uma característica cultural. E hoje em dia temos escola privada e escola pública. Que eu, que sou educadora, isso me preocupa-me um bocado pela discrepância entre a escola pública e a escola privada, não é? Pois nós temos novas segregações que estão a surgir a partir dessas escolas. É extremamente interessante porque o desenvolvimento ou o crescimento econômico traz desigualdades, mas a forma como essas desigualdades, como a sociedade lida com essas desigualdades é a forma como o Estado, a intervenção do Estado tem que ser corretivo nessas situações, que é permitir, portanto, não só regular, mas também permitir condições de melhor acesso por parte, sobretudo, da sociedade. Correções, exatamente. Acho que a questão não se vai para evitar. E nós temos, Sim, só para exatamente. introduzir um outro elemento aqui relativo ao ensino superior. Acabou de sair um trabalho agora, que é uma tese de doutoramento que foi recentemente defendida, que mostra um dado muito importante. Com a diminuição de bolsas para o ensino superior no estrangeiro, continuamos a ter pessoas a ir para o estrangeiro. E tivemos aqui em Cabo Verde um investimento no ensino superior. Portanto, a questão da criação de universidades em Cabo Verde levanta um conjunto de outras questões. Quem são os estudantes que ficam cá nas nossas universidades e quem são os estudantes que saem para as universidades estrangeiras e que tipo de instituições de ensino no estrangeiro são hoje procuradas. Portanto, nós temos um conjunto de outras questões que vão trazer novos problemas sociais para Cabo Verde, porque começa a entrar aqui um outro problema, é que a educação, o investimento na educação agora não é o principal vetor até de acesso ao emprego. Há um conjunto de outras redes que são mobilizadas e há, sobretudo, a dimensão das redes clientelares que são mobilizadas não só no acesso a bolsas, como na possibilidade para sair para o estrangeiro para estudar, como também no retorno e na colocação em postos de altas decisões e de destaque, sobretudo ligados à administração pública ou empresas privadas que também têm as suas articulações com o Estado. Portanto, nós temos essas Deixa aqui uma deixa do ensino superior que foi de facto uma mais-valia, tem sido uma mais-valia para o desenvolvimento do país. Mas já se começou aqui a falar disso. Não, sim, tenho que voltar um pouco atrás. Porque a escola, nós não vamos ser ingênuos, a escola é o maior reprodutor das desigualdades sociais. Exato. Sempre foi assim, assim continuará a ser. A massificação da escola nos anos 90, tudo bem, mas cria-se outras formas de desigualdades, as privadas públicas, nem todas as privadas públicas, há privadas, a questão nós pomos nas privadas e nas públicas, nas escolas privadas e nas públicas, mas dentro das privadas, há algumas privadas, há outras privadas, também há essa desigualdade. Privadas pois, e privadas. Há dois tipos de escolas privadas, como há dois tipos de escolas públicas, isso é verdade. Mas aqui nós temos que trazer um outro elemento, que é a questão da segregação das oportunidades. O grande problema, a meu ver, em Cabo Verde é isto mesmo, a segregação das oportunidades. Há muitas oportunidades, não vou dizer que não, quando comparar a 40 anos atrás, mas elas estão completamente segregadas. E depois aí surge o quê?
a sociedade expediente, a sociedade das cunhas, não é? Porque as pessoas hoje já mentalizaram que para ter uma oportunidade é preciso prestar algum tipo de favor. E aqui trago a questão dos favores sexuais, que não se fala muito. Quer dizer, fala-se muito, mas... Não em espaços como não. Para não falar outras coisas, só pondo essa questão, não é? Que não estamos a falar de coisas novas, não é? Não estamos a falar de coisas novas. Mas agora, falar do ensino superior, para levar para o ensino superior, claro que não vamos dizer que é tudo mau. De facto, comparando com 40 anos atrás, hoje temos várias escolas universitárias. Isso é positivo. O problema é que tipo de ensino é que estamos a dar nas escolas universitárias. E se são, de facto, instituições universitárias ou se são, como muita gente já diz, liceus superiores, escolas secundárias superiores. Porque depois temos que ver outra coisa. Para termos uma universidade de qualidade, e aí, nessa questão do desenvolvimento, temos que falar de pesquisa. Há pesquisa em Cabo Verde? Não há? Não. Não. Não há pesquisa em Cabo Verde. Quando falo pesquisa, estou a falar de um sistema mesmo de produção de conhecimento. Não há. Há pessoas que fazem pesquisa. Isto é outra coisa. Mas não há Isto é outra Fora das instituições. Isto é outra Fora coisa. das As instituições não apostam em Não na apostam, investigação? Não aposto. Não. É muito São as discurso de fora. Agora, a verdade é que muitos estão a preparar, estão a criar centros, é preciso deixar um espaço para ver, não é? O que é que nos lega de bom o ensino superior em Cabo Verde? O que é que alega de bom? O que é que nos lega, nos deixa de bom? Nos deixa de bom porque ficamos lá em cima nos indicadores quantitativos. Temos muitos licenciados. Eu sou mais positiva. Não estou a ser negativa. Eu não estou a ser negativa. Estou a dizer que isto é bom. E, de facto, é bom também termos, de facto, as escolas superiores, as instituições superiores. Agora, o problema é que, aí tenho que voltar atrás, será que estamos a preparar, de facto, os nossos estudantes para pensar pelas suas próprias cabeças? Não me parece. Porquê? Para já, ali tem a ver com a questão epistemológica. O que é que nós ensinamos? Sim. Quais são as disciplinas dos cursos que são, de facto, adequados para a nossa realidade social, económica e política? Mas aqui está a falar de uma questão estrutural. Acha que é um... Porque, a ser assim, nós temos que retrabalhar o que nós ensinamos em Cabo Verde. Não, mas temos. E temos mesmo, porque nós muitas vezes ensinamos. É triste, por exemplo, a minha geração foi aprender sobre África, por exemplo, e já agora sobre Cabo Verde também, lá fora, nas universidades estrangeiras. Eu, por exemplo, foi no segundo ano de curso que eu tive que fazer um trabalho sobre Cabo Verde, que eu descobri o que era Cabo Verde. Eu descobri que Cabo Verde era África. Assim estou a exagerar um pouco, mas é um pouco isso, não é? E é triste tu estás numa sala de aula onde os alunos te perguntam porquê é que nós não estudamos determinado tipo de pensamento, não é? Porquê? E muitas vezes as pessoas nem têm essa resposta. Porque nós nas universidades, em vez de, para além dos alunos, na própria questão dos docentes, nós não estamos a construir, de facto, um corpo docente crítico, né? Com pensamento crítico, que pensa e progride na carreira e progride na produção de conhecimento. Porque não é que estamos a transformar. E não é ser negativo, é que algumas pessoas estão a querer fugir disso, mas a verdade é que ainda nós temos uma lógica nas universidades, tanto públicas como públicas, tudo bem, mas também privadas, uma lógica de função pública. Não é? Depois são pessoas que não têm autonomia, porque depois eles acabam por ser funcionários, são diretores, não sei quem, em determinados serviços, e depois o que é que vamos ensinar? O que é que estamos a ensinar? E isso depois nós estamos então a ter alunos um pouco castrados. Mas a universidade, e é verdade isso, é bom dizer, não é a universidade que faz uma pessoa, que faz um aluno é que faz a universidade. Mas aí temos outro problema, temos alunos pouco curiosos. O problema não está, o problema é estrutural, é estruturante, mas os alunos também vêm de uma educação já castrada desde o início, não
e eles são produzidos para, eu costumo falar na questão da cultura da necessidade, nós ensinamos as crianças numa cultura da necessidade de pedir apoio, não é? De não pensar pelas suas próprias cabeças, mas pensar através numa perspectiva adultocêntrica. E isto, Uma perspectiva? adultocêntrica, do adulto é que diz o que é que as crianças fazem. Isso vem desde o Partido Único, passa para a Segunda República e hoje é reproduzido. Agora, eu não estou a ser negativo quando digo que as universidades têm esses problemas. O problema é que têm esses problemas, é preciso atacar isso. Agora, há muitas pessoas que estão nas universidades e, de facto, estão a tentar, de certa forma... Está a entrar num problema social, problema sociológico muito profundo. Portanto, eu acho que nós teríamos que voltar para um novo programa sobre estas questões. É muito mais complexo porque são do que questões isso. É muito mais transversais complexo com do que uma isso. profundidade que